E aí, pessoal, números que precisam ser analisados e uma frase de Renato, que é uma grande verdade. Em meio a tantas frases sem sentido, Renato disse uma grande verdade que a gente acabou não reverberando. Nós vamos falar sobre isso. Este canal precisa ser justo e ele vai ser. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. As lojas físicas, Dom Pedro II, Grécia, Otto Niemeyer, Bourbon Country, Antônio de Carvalho e um site espetacular, tudo sobre informática. Olha as promoções de computadores, mas você tem também no site tudo sobre informática. Você quer repetidor Wi-Fi? Tem. Você quer carregador portátil? É tão importante nos dias de hoje, as baterias estão indo e tu tem aqui carregador portátil que você vai comprar, você compra o que quiser. Confira os lançamentos da loja, entre agora no site Mercadão da Informática, veja as promoções e perto da sua casa você tem para ir nas lojas se quiser ou também receber em todo o Brasil. Faça parte do time Mercadão da Informática, que é parceiro deste canal e você vai curtir. Gente, olha, às vezes é preciso ler. O Renato tem dito tantas frases sem sentido, que às vezes algumas que são grandes verdades se perdem no meio dessas frases. Eu não estou aqui falando do rendimento do Grêmio, você sabe a minha opinião sobre o trabalho que está sendo realizado dentro da arena. O trabalho do Grêmio é pífio. Eu não estou falando disso. Mas, quando a gente analisa os números de algumas situações, a gente tem clara sensação de que a frase de Renato, que o Grêmio não estaria brigando na zona de baixo da tabela, é verdade. Justiça, gente. Justiça. Analisem esses números e depois a gente discute. Na verdade, a gente nem vai discutir. Depois que vocês olharem um a um dos números que eu vou entregar para você. Foram 7 jogos na arena do Grêmio. 7 jogos. 2 antes da enchente, 5 depois da enchente. 2 antes, 5 depois. Atlético Paranaense e Cuiabá, antes da enchente, ganhamos os 2. Depois da enchente, perdemos por Atlético Mineiro, ganhamos do Flamengo, perdemos para o Criciúma, ganhamos do Fortaleza, ganhamos do Atlético Goianiense. Foram, portanto, 7 partidas como mandante na nossa casa, diante do nosso torcedor. 5 vitórias, 2 derrotas. Aproveitamento, 71%. Na história do Grêmio, esse aproveitamento é alto. Nós normalmente temos um aproveitamento um pouquinho menor. Mas 71% neste campeonato. Jogando contra o Atlético Paranaense, jogando contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra o Fortaleza e também contra Cuiabá, Criciúma, Atlético Goianiense, times da zona de baixo da tabela. 71. Pois aí veio o dado que é mais chocante para mim. Jogando fora da arena, nós tivemos como mandante 9 partidas. 9 partidas como mandante. 9. O Inter, por exemplo, teve 3. O Inter praticamente não teve enchente, do ponto de vista prático do seu time. 3. O Grêmio teve 9 jogos. 9 jogos é a metade do que jogaria na arena. A metade. O Grêmio jogou, se tu pegar e dividir em 4, o Grêmio jogou 1/4 na arena. Vai jogar. Todo o restante jogou fora. Olha como é impactante. Fora da arena, como mandante, Bragantino no Couto Pereira, perdemos. Botafogo no Kleber Andrade, perdemos.
Grêmio e Inter, no Couto Pereira, perdemos. Fluminense no Centenário, ganhamos. Palmeiras no Centenário, empatamos. Cruzeiro no Centenário, perdemos. Vitória no Centenário, ganhamos. Vasco na Arena Condá, ganhamos. E Bahia no Jacone, eu nem lembro desse jogo, perdemos. 2-0. Sabe qual é o percentual de aproveitamento do Grêmio nestes 9 jogos, atuando como mandante fora da arena? 37%. A metade do aproveitamento que nós fizemos praticamente. Se tu agregar aqui 4 pontos, eu estou dizendo 4 pontos, uma vitória sobre o Bragantino e um empate contra o Bahia, todos os outros a gente perde, como perderia. Nós não estaríamos falando de rebaixamento neste momento. Nós estaríamos ali na 9ª, 8ª posição, perto inclusive da zona da Libertadores. Essa é a realidade. Não adianta porque a gente não tá, ou melhor, porque a gente está incomodado com o Renato, e eu tô pelo trabalho pífio, desfazer fato. Fato não se desfaz. Fato se coloca na discussão. Isso aqui é fato. Vocês acham que o Grêmio teria 37% de aproveitamento jogando na arena contra Bragantino, Botafogo, Inter, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória, Vasco e Bahia? Mesmo com esse time horroroso que está trabalhando no Grêmio hoje? Não, né? Não. Não tem. Eu estou dizendo que o trabalho é bom? Não, gente. Mas vamos analisar os fatos de acordo com como eles são. O problema é que o Renato tem dito tanto absurdo que às vezes o que ele diz de verdade acaba se perdendo. Se perdendo. No meio do caminho. Entendeu? No meio do caminho. Essa é a realidade. Não adianta. Não adianta a gente viajar muito nisso. O que a gente está vivendo hoje não pode apagar. A gente está vivendo muito a indústria da narrativa. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Nós não podemos hoje desfazer essa realidade aqui. O Grêmio é o clube mais prejudicado pela enchente e o Grêmio teria mais pontos do que tem. Pelo simples fato de jogar perto da sua torcida, dentro da sua casa. Agora, isso faz com que o trabalho seja escondido? Não. O trabalho é horroroso, o Renato tem que ser criticado, o ambiente do Grêmio precisa cobrar mais, nós não deveríamos estar nessa situação independente disso, tudo isso está certo. Mas, justo, isso com o fato de a gente estar fazendo cálculo atrás de cálculo para não cair? Sim. Sim. É isso. É isso. Isso não deve servir, sob hipótese alguma, de desculpa para pagar o mau trabalho. Mas isso precisa ser dito. E como o Renato muitas vezes diz de tanta coisa absurda, isso se perdeu no meio dessa discussão. O Grêmio não estaria discutindo o rebaixamento se tivesse jogado na sua casa. Isso é fato. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.